Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para você. Estamos aí para mais uma aula da nossa Escola da Fé. Qual é o assunto que nós vamos conversar hoje? A caridade da igreja. Eu não sei se você sabe, e eu quero mostrar aqui com muitos dados, que a instituição, em toda a história da humanidade, que mais caridade fez e que hoje ainda faz, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos mostrar isso através de dados. Por que eu quero colocar essa aula hoje? Porque muita gente sabe levantar a voz contra a igreja, sabe ficar falando mal da igreja, só querem tratar do problema de inquisição, de cruzada, de, não sei, tantos temas, né? Mas não mostra aquilo que é bonito que a igreja fez. Eu até escrevi um livro que eu chamei de Uma História que Não É Contada, para mostrar o seguinte: a igreja foi quem criou as primeiras universidades aqui no Ocidente. Foi a igreja que fez essa caridade tremenda. A igreja que desenvolveu toda a ciência, a cultura, a arte, a música, a arquitetura, o direito, depois da queda do Império Romano, em 476. Mas, infelizmente, muitos católicos não sabem disso. Então, hoje eu quero mostrar um ponto desse grande trabalho da igreja na história da humanidade, que é a caridade da igreja. Mas vamos rezar primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Esse é nosso assunto de hoje, essa nossa aula de hoje, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de nós começarmos a falar da caridade da igreja em todos os tempos, deixa eu mostrar a vocês aqui um lançamento da editora Canção Nova, livro do Márcio Mendes. O Márcio Mendes é muito conhecido. Fica livre do teu mal. Uma capa muito bonita. E esse livro aqui, o que o Márcio diz aqui atrás? Este livro é uma ajuda espiritual preciosa para qualquer circunstância em que você se encontre e nas mais diferentes situações que tiver de enfrentar. Os ensinamentos, testemunhos e orações que aqui estão já socorreram a muitos. Foram experimentadas em momentos pessoais, em pequenos grupos e também em grandes encontros de oração. Trouxeram paz, alegria, libertação, saúde para incontáveis pessoas. São belíssimos testemunhos, né, que a Canção Nova sempre recebeu, de tantas curas, libertação, famílias restauradas, jovens que deixaram aí uma vida mundana de droga, de violência e voltaram para Deus. Então, é tudo isso que o Márcio Mendes coletou aqui nesse livro. Fica livre do teu mal. Olha, é um belo presente para você dar de Natal para alguém, né? Tá aí. Beleza. Quero mostrar também esse livro que nós já conhecemos, né? Que é sobre a história do nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Está aqui, olha. Quem conheceu Monsenhor como eu conheci, mais de 50 anos, aqui nesse livro você tem a história desse gigante, né? Que, com a graça de Deus, ele construiu a Canção Nova. Né? Tá aí, gente, é uma história de mais de 50 anos de trabalho. Está aqui. Essas coisas que fazem parte da tradição da igreja. Né? Que é aquilo que o Espírito Santo vai criando na igreja. Aliás, hoje, dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe,
completam 2 anos do falecimento de Monsenhor Jonas Abib. Olha, gente, que beleza. Nossa Senhora o chamou para a eternidade no seu dia. Ela que é a imperatriz da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, que sempre protegeu, guiou, iluminou Monsenhor Jonas. Então, hoje nós queremos dar graças a Deus, mais uma vez, né, por esse homem que trabalhou tanto, tanto, tanto. Ele se gastou assim como uma vela que se queima para iluminar, né, para colocar nesse mundo aí a canção nova, para salvar a vida, a alma de tanta gente. Amém. Que Deus abençoe Padre Jonas na eternidade dele, sempre o descanso da luz eterna, e que ele interceda por nós todos, não só pela canção nova, mas por cada um de nós que o ama, né, que reza, e vamos trabalhar, sem dúvida, para o processo de canonização dele, quando estiver na hora de começar. Mas muito bem, vamos conversar então sobre a caridade da igreja. Bom, quando a gente examina a vida de alguns santos, por exemplo, São Vicente de Paulo, né, que ali em Paris, no século XVI, dizem que passava mais dinheiro na mão dele do que no ministro das Finanças de Paris, porque o dinheiro que entrava na mão de São Vicente de Paulo era para os pobres. A França estava numa situação complicada, difícil, Paris havia muita fome, São Vicente de Paulo bancava aquilo ali. São Francisco de Assis, não precisa nem dizer, né? São Francisco de Assis deixou toda a riqueza do pai Bernardone, e foi viver a vida pobre, simples. Ele diz que casou com a irmã pobreza, né? Era a esposa dele, e viveu exatamente para fazer caridade. Depois São João Bosco que entregou a vida dele para os jovens pobres, os jovens carentes, ali de Turim. Começou o oratório, e nesse oratório Dom Bosco fez maravilhas com esses jovens, tirando os jovens de uma situação de miséria, de uma situação também de vício, de pecado. E assim vai, você pega São Camilo de Leles. São Camilo de Leles era o santo que cuidava dos doentes nos hospitais. E vamos, pega a Madre Teresa de Calcutá, meu Deus, Madre Teresa de Calcutá entregou a vida inteira naquela cidade de Calcutá, na cidade ali da Índia, onde as pessoas morriam nas calçadas, embriagadas, drogadas, de fome. E Madre Teresa criou lá as Irmãs da Misericórdia. Veja a nossa irmã Dulce aqui na Bahia, quanta coisa a irmã Dulce fez. Vejam, esses são apenas alguns poucos exemplos, né? Eu até escrevi um livro sobre a irmã Dulce, né, para mostrar o que essa mulher sozinha, uma freirinha pequena, frágil, mas como a graça de Deus atuava no coração dela, né? E assim você vai ver aí muitos outros santos que viveram para fazer caridade. Quem fundou as santas casas de misericórdia no mundo inteiro? A igreja, as irmãs de todas as ordens salesianas e todas as irmãs, né? As santas casas. Quando não existia hospitais públicos, não existia INSS, não existia nada disso, nem SUS, né? Era a caridade da igreja, né? Ou seja, você não vai encontrar um santo sequer que não tenha se esmerado na caridade. Você pode ler a vida de qualquer santo, inclusive os grandes santos teólogos, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Você vai encontrar ali um trabalho de, né, Padre Pio, que fundou um hospital ali na cidade dele. São João Maria Vianney, em Ars, criou um hospital lá em Ars. Você sempre vai ver isso. E o que eu quero ressaltar aqui é que a igreja nunca precisou de uma ideologia marxista, comunista, para fazer caridade. Não. A caridade por amor ao pobre que ele vê Cristo ali. Então não precisa de luta de classe, não precisa de invasão de terra, não precisa de invasão de prédio, não precisa ficar jogando pobre contra rico, que nem faz o marxismo comunista. Ele não precisa disso. Infelizmente, essa ideologia negativa entrou na teologia da igreja, na teologia da libertação, e muita gente embarcou nisso. Mas a igreja, João Paulo II, foi bem claro, várias vezes, né? João Paulo II disse, né, lá em Puebla, por exemplo,
quando ele teve a primeira conferência episcopal latino-americana, que ele participou aqui no México, em Puebla, em 1979, ele disse: essa visão de Jesus Cristo como um revolucionário de Nazaré não se coaduna com a fé católica. Jesus nunca foi um revolucionário. A caridade da igreja é caridade mansa, tranquila, suave. Né? A igreja não precisa, o documento de Puebla disse bem claro, a igreja não precisa de ideologias para fazer caridade. A igreja precisa só do amor de Cristo para fazer a caridade. Isso é muito importante a gente entender. Os verdadeiros santos da igreja nunca fizeram violência, nunca jogaram pobre contra rico, patrão contra empregado, branco contra negro, nunca. Pelo contrário, fizeram a caridade atendendo a todos na paz. Mas eu quero pegar aqui, nessa nossa aula, desde o começo lá da história do cristianismo, quando caiu o Império Romano em 476, vocês sabem que o Império Romano dominava o mundo. Né? Cristo nasceu no auge do Império Romano, do imperador Augusto, depois morreu no imperador Tibério. Né? Mas o Império Romano foi enfraquecendo, os bárbaros foram invadindo o Império Romano, até que no ano 476 o Império Romano desabou. Os bárbaros tomaram conta, várias etnias bárbaras de todas as partes, né? Godos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas, alamanos, lombardos e visigodos, né? Enfim, tomaram o império. A única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. A gente sabe disso. Por quê? Porque a Igreja já tinha, até o ano 476, pelo menos 50 papas já tinha tido. Mosteiros, né, na Europa, né? Depois vieram ainda mais, depois dos anos 500, vieram os mosteiros de São Bento, que inundaram a Europa de milhares de mosteiros, em todos os países. Né? E a igreja foi que sustentou a civilização. Acabou o resto. A igreja que cuidou da caridade, a igreja que cuidou da arte, da música, da ciência, da tecnologia, da arquitetura. Por isso que nós chegamos aí no ano 1000, era a cristandade. Toda a Europa respirava, depois de 600 anos da queda do Império Romano, a Europa respirava o cristianismo. Por isso que você vai ver do lado de cada belíssima catedral, você vai ver um campanário, ou seja, uma torre, né, onde lá em cima fica o sino, a campanha, campanário vem de campanha, né, que é o sino em latim, porque o sino é que guiava o povo, né? O sino tocava para acordar, para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, para tudo. Né? É como se fosse o meio de comunicação de hoje. Né? Bom, mas aí a igreja, quando Roma caiu, o que sustentou o mundo foi a misericórdia da igreja, que mudou o mundo. Né? Baseado naquilo que Jesus colocou, amar o próximo como a si mesmo. A igreja, para a igreja não interessa estar diante dos romanos, estar diante dos bárbaros, é o próximo. E a igreja vai evangelizar, vai educar, vai trabalhar com eles. Então, a caridade ensinada por Cristo foi algo assim novo no mundo antigo, que não existia. Essa caridade com o outro, não existia. Entende? Exatamente o cristianismo inaugurou isso. Né? Veja, por exemplo, um exemplo interessante. Acho que já viram falar daquele filósofo francês, Voltaire, iluminista, né? Lá no século XVII, XVIII, que odiava a igreja. Mas olha o que o Voltaire disse, lá na França. Talvez não haja nada maior na terra do que o sacrifício da juventude e da beleza realizada pelo sexo feminino para trabalhar nos hospitais, para aliviar a miséria humana. De quem que Lutero está falando? De quem que é esse sacrifício da juventude e da beleza realizada pelo sexo feminino? De quem que Voltaire está falando? Está falando das freiras, das irmãzinhas jovens de caridade, que sacrificaram a beleza, tudo, ele fala aqui, para trabalhar nos hospitais, para aliviar a miséria humana. Se referia às irmãs católicas da França, né, que trabalhavam nas Santas Casas de Misericórdia, que foram fundadas pela igreja no mundo inteiro. Veja, o inimigo da igreja reconhece
o papel, né, da igreja, da caridade. Os padres da igreja, os grandes padres da igreja, como Santo Agostinho, São Jerônimo, São Basílio Magno, São Gregório de Niça, etc., etc., eles fundaram instituições. Por exemplo, Santo Agostinho, ele fundou um hospital para peregrinos, resgatou escravos da mão de bárbaros né, que começavam a invadir o Império Romano, socorreu os pobres. Ele pedia ao povo não dar roupa para ele, mas vendê-las e dar o dinheiro aos pobres. Veja, a caridade sempre norteou a vida da igreja. Eu quero destacar isso porque muita gente não sabe disso. Você que muitas vezes é universitário ou aluno de colégio, você vai ver muitos professores de história só falarem mal da igreja. Mas você já escutou algo desse tipo nas escolas? Não. Então é isso que nessa aula de hoje eu quero colocar um pouco aqui para o nosso conhecimento. Mas vamos fazer um intervalo e a gente volta já. Meus caros amigos e amigas, estamos de volta com a nossa Escola da Fé e eu quero lembrar vocês de uma coisa muito importante. Nós estamos no mês de dezembro, né? Você sabe que o mês de dezembro as contas apertam, né? Quem tem, por exemplo, empregado tem que pagar 13º, vence férias. Olha, e a Canção Nova tem aí um batalhão de colaboradores, empregados, né? Que a Canção Nova, praticamente a folha dobra nesse mês de dezembro. Então, você sabe que a Canção Nova não tem uma outra renda, a não ser a sua contribuição e a venda de materiais de evangelização, como esse livro do Márcio Mendes que eu mostrei, né? Fica livre do teu mal. Mas é isso aí. Então, a Canção Nova conta com o teu ajuda, uma ajuda especial no mês de dezembro. Sabe, eu te dou uma sugestão, você que recebe 13º, que é funcionário, faça a sua contribuição à Canção Nova 2 vezes. Usa aí o seu Pix, né? pix.doação@cancionova.com. Essa é a chave do Pix da Canção Nova, né? pix.doação@cancionova.com. Faça a sua contribuição para que a Canção Nova possa fechar o ano, se Deus quiser, sem dívida, com 100%, né, do projeto Dai-me Almas sob controle, se Deus quiser, contando com a sua ajuda. Mas vamos continuar aqui conversando sobre, né, a história da igreja do que se refere à caridade. Esse livro que eu escrevi, História da Igreja, Idade Antiga, isso que eu estou falando aqui agora, você vai encontrar muita coisa aqui nesse livro. A caridade que a igreja fez durante essa história. Depois, também tem o volume 2, que é sobre a Idade Média, e o volume 3, que é a Idade Moderna, que vai aparecer a caridade em todos os 2000 anos de vida da igreja. Bom, eu falava que os grandes padres da igreja, né, sempre fizeram muita caridade, inclusive os grandes teólogos. Por exemplo, um deles que eu quero citar aqui, São João Crisóstomo, que foi mártir no ano 407, foi patriarca de Constantinopla, né? Ele fundou ali em Constantinopla uma série de hospitais. Olha que bonito. São Cipriano de Cartago, né, que também foi mártir, Santo Efrem, eles organizaram grandes trabalhos nos tempos das pragas, de epidemias, de fome. Sempre os santos atuaram muito, principalmente nas épocas de crise. Aliás, alguns até morriam contaminados pelas doenças, porque faziam um serviço que os outros não queriam fazer. Cuidar daquele que é leproso, cuidar daquele que está com uma infecção endêmica que passa para todo mundo. É o amor de Cristo, né, que manda amar o próximo como assim. É isso que mudou o rosto do mundo, né, que mudou essa nossa civilização ocidental. Muitos e muitos santos e católicos, eles perderam as suas vidas, socorrendo os doentes. Durante, por exemplo, a peste que atingiu a cidade de Cartago e Alexandria, lá no norte do Egito, né, no século III, ano 200 e pouco, os cristãos eles ganharam respeito e admiração pela coragem, pela bravura com que eles atendiam os moribundos, enterravam os mortos, enquanto os pagãos abandonavam até mesmo os amigos, a sua terrível sorte. Estou falando do século III, ano 200 e pouco. Veja, a igreja sempre se destacou nisso, né? E os pagãos, corriam do problema. São Cipriano de Cartago, que eu citei aqui, que foi mártir no ano 258,
era bispo da grande cidade de Cartago, né, ali no norte da África, ele repreendeu a população pagã por não ter socorrido as vítimas de uma praga, né, perigosa que aconteceu ali, preferindo, inclusive, passar pelos saques. Você sabe que muitas vezes acontecem essas coisas, tem gente, ao invés de ajudar, ainda fica saqueando ainda, né? Então, ele convocou os cristãos, São Cipriano, estou falando do ano 200 e pouco, gente, no auge da perseguição romana. O cristianismo não estava ainda liberto da perseguição, não. São Cipriano, né, ele convocou os cristãos para uma ação chamando a socorrer os doentes, enterrar os mortos, e convocava todo mundo que era seu discípulo, até mesmo os que os perseguiam, né, por serem cristãos, e lembrava a ele aquelas palavras de Cristo: se nós fazemos o bem somente aos que nos fazem o bem, o que nós fazemos mais do que os publicanos e os pecadores? Né? Se a gente só faz o bem para aqueles que são nossos amigos, que diferença nós temos dos pecadores, dos publicanos? Então, é o Evangelho que realmente que moldou a caridade cristã. Né? Cipriano dizia: se nós somos filhos de Deus, que faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e manda a chuva sobre os justos e sobre os injustos, vamos provar isso pelos nossos atos, abençoando os que nos amaldiçoam e fazendo bem aos que nos perseguem. A esses que estão morrendo aí, que são pagãos, vamos tratar deles também. Então, não tenha dúvida, gente, que a Igreja Católica foi a pioneira em criar os hospitais no mundo, com médicos, enfermeiros, com remédios e demais procedimentos. No século IV, a Igreja começou a manter nas cidades menores, né, onde ela atendia viajantes, ela atendia doentes, atendia viúvos, atendia órfãos, atendia os pobres. Isso tem uma ampla literatura hoje que você pode ver. Nesse livro que eu escrevi de História da Igreja, eu coloco esses dados aí, tirados de fontes primárias. Né? Só um exemplo que está aí na História da Igreja. Uma mulher chamada Fabíola, por caridade cristã, ela criou o primeiro hospital público em Roma. Né? Isso quando? Lá no século IV. São Basílio Magno, doutor da Igreja, que nasceu em 330, morreu em 369, ele fundou um hospital em Cesareia, na Terra Santa, no século IV, especialmente para os leprosos. Você sabe que existia muitos, né? E os mosteiros também prestaram muitos atendimentos aos doentes. Uma coisa interessante, quando a Igreja fundou as universidades, a partir do ano 1000, uma das universidades foi criada na França, de Montpellier, foi fundada para quê? Para estudar medicina. Universidade da Igreja Católica. Então você vê que isso sempre aconteceu. Né? Um historiador famoso chamado Gunther Rice, ele escreveu a History of the Hospitals, a história dos hospitais. History of the Hospitals. É citado naquele livro do historiador Thomas Woods, né? Thomas Woods escreveu aquele livro famoso, né? Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Então, Thomas Woods, nesse livro dele, citando o Gunther Rice, né? Que escreveu a história dos hospitais, ele mostra que quando caiu o Império Romano, em 476, os mosteiros assumiram cada vez mais os cuidados dos doentes, como nunca foi feito na Europa por vários séculos. Gente, isso é uma citação de um livro, A História dos Hospitais, de Gunther Rice. Então, os mosteiros que havia na Europa a partir da queda do Império Romano, eles assumiram praticamente. Esses mosteiros eles se tornaram verdadeiras escolas de medicina entre os séculos, praticamente 5 e século X, quando depois surgiram, inclusive, a Universidade de Montpellier, na França, para estudar medicina. Falava-se do período da medicina monástica. Né? A gente vai encontrar aí, por exemplo, Santa Hildegarda de Bingen, que é do ano 1000 e pouco, que era uma verdadeira médica do tempo dela, monge, uma mulher mística, mas ela tratava com medicamentos de plantas, de tudo, para cuidar dos doentes. Inclusive, a editora
a minha biblioteca católica publicou um livro muito bom sobre a doutora da igreja agora, né? Santa Hildegarda de Bingen. Era uma médica que tratava dos doentes no mosteiro feminino. Então, durante o reavivamento dos anos 800, com Carlos Magno, que foi o grande imperador católico da Europa, os mosteiros se destacaram como os principais centros de estudo e transmissão dos textos antigos da medicina. É aquilo que eu falei, gente, depois da queda do Império Romano, 476 para frente, a igreja foi que tomou conta de tudo. Por isso que o Thomas Wood diz que a igreja católica foi quem criou a civilização ocidental, que é a civilização mais bonita que existe no mundo, a nossa. Você quer uma prova disso? Quer uma prova disso? Todas as invenções da ciência e da tecnologia que o mundo conhece foram feitas aqui no Ocidente. Nada lá no Oriente. Por quê? Porque o Oriente tinha uma cosmovisão errada, no panteísmo, achava que tudo era Deus, então não tinha que estudar nada, a natureza. Aqui não. No Ocidente, o cristianismo, não, Deus é o Criador, nós somos criaturas. Deus não tem leis nele, mas a criatura tem leis, essas leis eu posso estudar. Por que no Oriente eles não estudavam? Achavam que tudo era Deus, é o panteísmo. Então não tem leis em ninguém, então não pode estudar. Resultado, diz um historiador americano, Stanley Jack, que é doutor em História da Ciência, ele fala que a ciência nasceu morta no Oriente, por causa de uma visão religiosa errada. No Ocidente, não. Veja, aqui foi descoberto tudo. O motor elétrico, o motor a gasolina, o trem, o automóvel, o avião, a internet, tudo foi feito aqui. Você não encontra uma descoberta científica importante no Oriente. Tudo foi feito aqui. Por quê? Porque a igreja aqui no Ocidente ensinou para o homem do Ocidente que Deus é simples. Simples quer dizer o quê? Em Deus não existe leis. Mas que em nós, criaturas, existem leis. Nós temos leis da biologia, da fisiologia, da química que atuam em nós. Nós não podemos estudar essas leis e fazer aplicações. Daí o que aconteceu? A ciência aqui no Oriente, no Ocidente, desenvolveu. Então, está aí, vocês vendo esse papel importantíssimo da igreja. Um outro exemplo que eu gosto de dar, o grande santo francês, santo e rei, São Luís IX, rei da França, é de 1200 mais ou menos. Ele chamava os mosteiros de o patrimônio dos pobres, o rei da França. Chamava os mosteiros, não à toa que é santo, né? O patrimônio dos pobres. O que sempre foi desde o século IV. Em cada lugar onde surgia um mosteiro, gente, nos vales, nas montanhas, formavam logo assim centros de vida religiosa organizada com escolas, com modelos para agricultura, para a indústria, piscicultura, reflorestamento, proteção aos viajantes, alívio para os pobres. Os mosteiros cuidavam de tudo, porque aquilo que eu falei, quando os bárbaros dominaram a Europa, os bárbaros não tinham cultura, eles eram nômades. Quem é que assentou esses bárbaros durante 600 anos? Ensinou para eles ir para a escola, aprender a ler, aprender a escrever, aprender agricultura, aprender a plantar, a produzir indústria, né? A piscicultura, criar peixe, reflorestamento, né? Ou seja, a caridade da igreja fez isso, né? Cuidando dos doentes, cuidando da cultura do povo, como a gente já viu, né? Durante a Idade Média, que vai mais ou menos do ano 500 a 1500, os monges eles deram refúgio aos peregrinos, aliviando os horrores da neve nos Alpes da Europa, que é gelado, com muitas neves, né? Os beneditinos, os premonstratenses, que é outra ordem religiosa, bem como as ordens mendicantes de São Domingos, de São Francisco de Assis, eles se destacaram na caridade. É só você estudar a vida deles. Para você ter ideia, São Bento, ele mandava que os monges dele colocassem na porta de entrada do mosteiro esta frase: cada visitante devia ser recebido no mosteiro como se fosse o próprio Cristo. Olha aí.
Cada mosteiro de São Bento. E São Bento colocou milhares de mosteiros na Europa. Ainda hoje, você vai no Rio de Janeiro, tem o mosteiro de São Bento, você vai em São Paulo, tem o mosteiro de São Bento. A Ordem de São Bento deu mais de 20 papas para a igreja, mais de 15 mil bispos para a igreja. Uma coisa extraordinária. Milhares e milhares de mosteiros no mundo inteiro. Mas olha a frase que tinha na porta de cada mosteiro. Cada visitante deve ser recebido no mosteiro como se fosse o próprio Cristo. Já pensou? Que tratamento esse pessoal recebia? Bom, mas os monges, eles não apenas esperavam os pobres virem a eles, não, eles iam atrás dos pobres e doentes para socorrê-los. Por exemplo, os cavaleiros de São João, chamados hospitaleiros, né, que deixaram na Europa a sua marca na história dos hospitais, desde o ano 1000, mais ou menos, eles ajudaram os pobres, os peregrinos, que iam, por exemplo, à Terra Santa. Eles acolhiam os peregrinos, tanto lá na Terra Santa, como na caminhada, que era muito comum, né? Então, hoje nós temos os famosos hospitais de São João. Esses hospitais de São João, eles impressionavam pelo profissionalismo, onde se realizavam até pequenas cirurgias. E os doentes recebiam visitas 2 vezes ao dia dos médicos, tinham banhos e 2 refeições principais. Além de ter roupa limpa, roupa branca, esses hospitais foram modelos para a Europa, os famosos hospitais de São João, na Idade Média. Então, a igreja nunca descuidou da caridade, né? Eu quero terminar esse segundo bloco com uma citação, inclusive, de Martinho Lutero. Todo mundo conhece bem Martinho Lutero, a briga dele com a igreja. Olha o que Lutero disse. Sob o Papa, o povo era ao menos caridoso, o que não era preciso à força para conquistar as almas. E que agora, no reino do Evangelho, o reino do Evangelho para ele era o protestantismo, né? Ao invés de dar, eles roubam um ao outro. Está aí, na obra do historiador Paluf, que é de 1885. O próprio Lutero reconhecia que a igreja fazia muito mais caridade do que os protestantes na época dele. Está aí. Vamos para o intervalo, a gente volta já para conversar mais um pouco. Meus amigos, estamos conversando hoje sobre a caridade da igreja no mundo, não é? E eu quero lembrar também que hoje faz 2 anos do falecimento de Monsenhor Jonas Habib, né? É dia de nós rezarmos pela alma dele. Nós temos convicção de que esse homem foi um santo, que está na glória de Deus, mas a igreja sempre pede para rezar pela alma de todos, né? E pedir a sua intercessão também para todos nós, pela Canção Nova. Mas continuando aqui a nossa conversa sobre a caridade da igreja em todos os tempos, eu queria dar mais um outro dado interessante que eu vejo nesses livros todos aí, sobretudo no livro do Thomas Woods, né, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Quem quiser conhecer esse livro é da editora Quadrante, muito bom. Tem um biógrafo do Papa Inocêncio III. O Papa Inocêncio III foi aquele Papa do tempo de São Francisco, lá por volta de 1200. Um biógrafo do Papa Inocêncio III, chamado Frederick Ruyter. O Frederick Ruyter diz assim, abre aspas, todas as instituições beneficentes que a humanidade possui nesses dias para ajudar os pobres, todos que têm sido feitos para a proteção dos indigentes e aflitos, todos os tipos de sofrimento vêm diretamente ou indiretamente da Igreja de Roma. Veja, quando ele fala Igreja de Roma, vem do Papa, né? Todas as instituições beneficentes que a humanidade possui nesses dias. Ele está lá no século XI, século XII. Todas as instituições beneficentes que a humanidade possui vêm direta ou indiretamente da Igreja de Roma. Isso está no biógrafo do Papa Inocêncio III, Frederico Ruyter. No século XVI, interessante, lá por volta de 1534, quando o rei da Inglaterra, Henrique VIII, rompeu com a igreja, né, e tornou-se assim inimigo da igreja e implantou
né, a igreja anglicana, né, na Inglaterra, ele assumiu a igreja, né, ele suprimiu os mosteiros da Inglaterra, que era uma força violenta para cuidar dos pobres e tudo, e confiscou as propriedades do mosteiro. Né? A consequência social negativa foi enorme. Inclusive, houve uma rebelião popular em 1536 na Inglaterra, conhecida como a Peregrinação da Graça. Ficou com esse título, Peregrinação da Graça, que teve muito a ver com a ira do povo com o desaparecimento da caridade dos mosteiros. Porque os mosteiros assistiam o povo. E o Henrique VIII, depois a sua filha também, Isabel, né, que foi um verdadeiro carrasco para os cristãos, né, eles sequestraram os mosteiros, as suas propriedades. Inclusive, Daniel Rupes diz, historiador da igreja, que eles atrasaram o desenvolvimento científico e tecnológico da Inglaterra por 200 anos. Por quê? Porque quem fazia o desenvolvimento eram os monges dos mosteiros. Então, essa dissolução dos mosteiros ingleses e a redistribuição das suas terras, né, significou a ruína de milhares de pobres camponeses, a destruição de pequenas comunidades que sustentavam esses pobres. Milhares de desempregados das fazendas foram colocados nas ruas, a pobreza cresceu assustadoramente. Tudo por quê? Porque um inimigo da igreja acabou com os mosteiros. O famoso Thomas Cromwell, que era um aliado de Henrique VIII e era uma espécie de um advogado, defensor dele, que tinha ódio dos monges, ele liquidou os mosteiros. Em fevereiro de 1536, o parlamento inglês ele dissolveu os mosteiros sob pretexto falso de imoralidade. Acusando os mosteiros, ele dissolveu tudo. Dá para engolir uma mentira dessa, né? No primeiro ano foram fechados 327 conventos, que passaram a render 32 mil libras esterlinas anuais à coroa inglesa. Citação de Daniel Rupes, no volume 4 dele, na página 452. Então, vejam, ele arrasou com a caridade da igreja quando ele confiscou os mosteiros praticamente todos da Inglaterra, porque ele rompeu com a igreja. Aquela história do Henrique VIII, né? Ele era casado com Catarina de Aragão, queria divorciar, queria que o Papa anulasse o casamento dele para casar com Ana Bolena, que era uma amante dele, o Papa não quis, não autorizou, ele rompeu com a igreja. Aí passou a perseguir a igreja, por isso que a Inglaterra virou a igreja anglicana, né? Bom, o que aconteceu com os mosteiros da Inglaterra de Henrique VIII no século XVI aconteceu também na França com a Revolução Francesa. Quando aconteceu a Revolução Francesa, em 1789, que foi aquela revolução contra o trono e o altar, contra o rei e contra a igreja, né? Quando os revolucionários, inimigos da igreja, eles confiscaram as propriedades da igreja, secou a fonte da caridade na França. Então, o que o Henrique VIII provocou na Inglaterra, depois a Revolução Francesa provocou na França. Na época, o arcebispo da cidade de Aix, na Provença, né, alertou que tal roubo era uma ameaça à educação e à provisão do povo. Em 1847, a França tinha 47% de hospitais a menos do que no ano do confisco pela Revolução Francesa, em 1799. Ou seja, a Revolução Francesa fechou praticamente a metade dos hospitais que a igreja cuidava. Os 50 mil estudantes das universidades se reduziram a simplesmente 12 mil. Quer dizer, foi uma desgraça, né? Então, a partir do século XI, começaram a surgir as ordens dedicadas à caridade hospitalar, né? Por exemplo, os famosos antoninos, né? Depois temos outras obras de caridade, né? Por exemplo, a Ordem dos Irmãos Hospitalares de Santo Antão. Foram surgindo muitas obras de caridade. Em 1178 foi fundada por Guy
de Montpellier, a Ordem do Espírito Santo, né, que era uma ordem que cuidava de hospitais para crianças abandonadas. No final do século XIII, tinha cerca de 800 casas. Olha que beleza. Em 1150, surgiu em Bolonha os crucifeu. O que eram os crucifeu? Né? Eles cuidavam de doentes, crianças, etc., e idosos. Né? Em 1099 surgiu a Ordem de São Lázaro para cuidar dos leprosos do Oriente. E aí, olha, se eu fosse ficar citando as coisas aqui, já não ia acabar nunca. Foram trazidos também para a França por Luís VII, o rei Luís VII, e cresceram muito na França e na Ásia, esses mesmos que cuidavam dos leprosos, chegaram a ter 3.000 leprosários, porque a lepra era terrível naquele tempo, não tinha cura, né? Então, o Papa Inocêncio IV, que morreu em 1254, Inocêncio IV, ele transformou em Cavaleiros de São Lázaro esta ordem que cuidava exatamente dos leprosos. Tá? E aí, gente, tem muita coisa pela frente. São Luís, rei da França, que eu já falei, né? Santa Isabel da Hungria, Santa Edviges, se destacaram nessa caridade. Só na França, em 1225, o rei Luís VIII, ele comprovou a existência de mais de 2.000 leprosários na mão da igreja. Né? São Roque, que morreu em 1327, patrono dos leprosos, consagrou toda a sua vida ao cuidado dos leprosos e morreu leproso porque ele ficou contaminado. O Papa Inocêncio III, numa bula de 1198, ele prometeu remissão total dos pecados, indulgência, né? Aos homens piedosos que desposassem mulheres pecadoras reduzidas ao bom caminho. Olha a caridade espiritual, olha o que o Papa fez. Ele colocou uma indulgência plenária para homens piedosos que aceitassem casar com prostitutas para conduzi-las ao bom caminho. Veja quanta coisa interessante a gente vê na história da igreja, né? E muitas outras coisas a gente vê desse jeito também, né? Bom, essa caridade da igreja a gente se espalhou muito, mas eu queria mostrar também um pouco da caridade da igreja hoje. Por exemplo, no Brasil, até 1950, quando não existia nenhuma política de saúde pública, eram as casas de caridade da igreja que cuidavam das pessoas que não tinham condições de pagar um hospital. Isso até recentemente, 1950. Só para você ter uma ideia da situação da caridade da igreja hoje, a Igreja Católica mantém na Ásia, 1.076 hospitais. A Igreja Católica mantém 1.076 hospitais na Ásia. 3.400 dispensários. Dispensário cuida de doentes também. 330 leprosários, ainda hoje. 1.685 asilos. 3.900 orfanatos. 2.960 jardins de infância para cuidar de crianças. Isso na Ásia. De onde é que eu tirei esses dados? Dos dados do Anuário Pontifício da Igreja. A Igreja todo ano publica um Anuário Pontifício que é dessa grossura aqui, e tem esses dados. Na África, hoje, no nosso século, a Igreja mantém 964 hospitais, 5.000 dispensários para atender doentes, 260 leprosários, 650 asilos, 800 orfanatos, 2.000 jardins de infância. Hoje, gente, se a Igreja Católica saísse da África hoje, 60% das escolas e hospitais seriam fechados na África. Esse dado eu não estou tirando da minha cabeça, não, gente. São dados publicados. Se a Igreja hoje, católica, saísse da África, com todas as instituições que ela mantém lá, 60% das escolas e hospitais seriam fechados. Bom, vamos ver aqui na América agora. Já falei da Ásia, vamos ver da América.
Aqui na América nós temos 1.900 hospitais da igreja, 5.400 dispensários, 50 leprosários, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos, 4.200 jardins de infância. Na Oceania, 170 hospitais, 180 dispensários, 1 leprosário, 360 asilos de idosos, 60 orfanatos e 900 jardins de infância de crianças. Veja o trabalho que a igreja ainda hoje mantém. E na Europa? 1.230 hospitais, 2.450 dispensários, 4 leprosários, 7.970 asilos. Na Europa tem muito velho, né? 2.370 jardins da infância. Gente, eu deixo aqui uma pergunta. Será que existe qualquer empresa ou qualquer instituição que fez e faz tanto pelo mundo como a igreja? Estou dando dados aqui. 117 mil centros da Igreja Católica servem doentes de asilo em todo o mundo. Certo? E eu poderia ainda, eu tenho aqui um outro dado aqui na minha mão, que eu poderia ainda completar alguma coisa. Por exemplo, eu tenho foi publicado aqui pela aquela fonte ACI Digital, no dia 16 de dezembro de 2009. Olha que interessante. Desde janeiro desse ano, de 2009, a Caritas é uma instituição da igreja para fazer caridade. A Caritas de Jerusalém ajuda a 10 mil famílias na faixa de Gaza. Isso em 2009. Na faixa de Gaza, aquele problemão que está vendo hoje. Proporcionamos alimento, água, alojamento e remédios. Para estes trabalhos, conseguiram reunir 1,4 milhão de euros. Entre outros trabalhos, Caritas de Jerusalém também ajuda aos feridos em sua reabilitação com próteses e cadeiras ortopédicas, colaborando de maneira concreta com mais de 1.000 pessoas mutiladas por causa de guerra. E aqui tem uma série de outros dados, né? Vou colocar aqui mais um outro dado que hospitais católicos representam 26% de estrutura de saúde no mundo. 26%, né? A fonte ACI Digital do dia 9 de fevereiro de 2010. O Pontifício Conselho para a Pastoral da Saúde, no marco de seu 25º aniversário de fundação, deu a conhecer que a Igreja Católica administra e serve 26% dos centros hospitalares e de ajuda na área da saúde que existe em todo o mundo. Em todo o mundo, 26% de hospitais são mantidos pela Igreja. Conforme assinala a nota de imprensa, a Igreja tem 117 mil centros de saúde, incluindo hospitais, clínicas e casas de alojamento para órfãos, assim como 18 mil dispensários e 512 centros para atendimento de pessoas com lepra. Tá aí, gente, olha, eu ainda teria aqui, olha, 2 páginas de notícia para colocar sobre isso. Eu vou parar por aqui porque o nosso tempo já está esgotado. Mas aí você tira a sua conclusão. Será que existe alguma instituição na história da humanidade que fez e que faz hoje mais caridade do que a Igreja Católica? Então, meus amigos, antes de bater na igreja, vamos apresentar as coisas boas que ela faz primeiro? É o que manda a caridade. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Peça a algum sacerdote ou diácono que estiver conosco que nos dê aí a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.